Quando o fazendeiro da montanha puxou o saco de estopa da cabeça daquela mulher que ninguém quis comprar, ele não esperava encontrar um rosto que faria seu coração parar de bater por alguns segundos. O que ele viu naquele momento mudaria para sempre a vida de 3 pessoas e provaria que, às vezes, as maiores mentiras escondem as verdades mais bonitas. A história que você vai ouvir hoje mexe com algo profundo dentro da gente. É sobre julgamentos apressados, sobre como as pessoas podem ser cruéis e sobre como um único gesto de coragem pode transformar tudo. Prepare seu coração, porque o que aconteceu naquele entreposto comercial nas Serras, no final do século XIX, ainda ecoa como um lembrete de que nem tudo é o que parece ser. Rosa tinha 22 anos quando sua vida chegou ao fundo do poço. Ela não escolheu estar ali, parada feito gado no cercado, esperando que algum homem a considerasse digna o suficiente para levar para casa. Mas a vida nem sempre pergunta o que a gente quer, não é mesmo? Às vezes, ela apenas empurra a gente para situações que nunca imaginaríamos viver. A história de Rosa começou 15 anos antes daquele dia horrível. Ela tinha apenas 7 anos quando a febre levou seus pais em menos de uma semana. Primeiro foi o pai, um homem trabalhador que cuidava de uma pequena lavoura. 3 dias depois, a mãe seguiu o mesmo caminho, deixando Rosa sozinha no mundo. A tia materna, uma mulher de coração duro e língua afiada, aceitou criar a menina, mas não foi um ato de amor. Foi uma obrigação que ela nunca deixou Rosa esquecer. Durante todos aqueles anos, a tia repetia as mesmas palavras venenosas. Você é feia demais para conseguir marido, Rosa. Come mais do que produz. É um peso nas minhas costas. Ninguém nunca vai querer você. As palavras entravam pelos ouvidos da menina e se alojavam no coração como espinhos, crescendo junto com ela, fazendo-a acreditar que realmente era tudo aquilo que ouvia. Rosa cresceu se sentindo um fardo, uma presença indesejada, alguém que existia apenas para servir e nunca para ser amada. A tia a mantinha trabalhando desde o amanhecer até a noite. Lavar roupa, cozinhar, limpar, cuidar dos animais. Rosa fazia tudo sem reclamar, esperando que um dia, quem sabe, sua tia reconhecesse seu valor. Mas esse dia nunca chegou. Pelo contrário, quanto mais Rosa crescia e se tornava mulher, mais a tia parecia incomodada com sua presença. Talvez fosse inveja, talvez fosse apenas maldade, ou talvez fosse as duas coisas juntas. Quando Rosa completou 22 anos, a tia tomou uma decisão. Vou te inscrever no registro de noivas por correspondência, ela anunciou uma manhã, sem olhar nos olhos da sobrinha. Você já passou da idade de casar, e eu não vou sustentar uma solteirona para o resto da vida. Rosa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela sabia o que aquilo significava. Mulheres que entravam naquele registro eram geralmente as que ninguém queria nas suas próprias vilas. As desesperadas, as pobres, as que tinham algum defeito visível ou escondido. E agora, ela seria uma delas. Mas a tia foi além. Ela mentiu na inscrição. Colocou que Rosa tinha problemas sérios de aparência, que era feia demais para ser mostrada normalmente, mas que era forte e trabalhadora. Colocou um preço baixo, quase irrisório, como quem vende um animal velho que ainda serve para carregar peso. Quando Rosa descobriu, chorou escondida no celeiro. Como alguém podia ser tão cruel com a própria família? 2 semanas depois, chegou uma carta do entreposto comercial nas Serras. Um lugar estava disponível na próxima feira de noivas. Rosa deveria estar lá em 5 dias. A tia arrumou uma trouxa pequena com as roupas velhas de Rosa, colocou um pouco de pão seco e queijo duro e praticamente empurrou a sobrinha porta afora. Não volte se ninguém te quiser, foram suas últimas palavras. Arranje um jeito de se virar. A viagem até o entreposto durou 3 dias. Rosa foi de carroça com um comerciante que estava levando mercadorias. Ele mal falou com ela durante todo o trajeto.
Quando finalmente chegaram, Rosa sentiu o estômago revirar. O entreposto era um lugar feio, sujo, cheio de homens falando alto, bebendo, negociando. E ali, num canto do pátio de terra batida, estava um grupo de mulheres, a feira de noivas. Teodoro, o homem responsável por organizar aquela negociação humilhante, veio até Rosa assim que ela desceu da carroça. "Você deve ser a Rosa", ele disse, olhando para um papel amarrotado na mão. "Sua tia escreveu que você tem problemas de aparência." "Verdade isso?" Rosa abriu a boca para responder, para dizer que era mentira, que sua tia estava sendo cruel, mas Teodoro não esperou. Ele puxou um saco de estopa grosso e sujo de um monte de mercadorias. "Põe isso na cabeça. Ninguém vai querer te ver antes de comprar. E assim a gente evita que os homens fujam antes de ouvir suas qualidades. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa nossa família. Se inscreva para não perder histórias como essa, que mexem com a gente e fazem pensar sobre a vida. Escreva também nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio significa muito." Rosa quis gritar que aquilo era errado, que ela não era um monstro que precisava ser escondido. Mas o que ela podia fazer? Estava sozinha, longe de casa, sem dinheiro, sem ninguém. Com as mãos tremendo e os olhos enchendo de lágrimas, ela pegou o saco de estopa e colocou sobre a cabeça. A escuridão envolveu seu rosto. O cheiro forte do tecido sujo entrou pelas suas narinas. E assim, cega e sufocada, Rosa foi levada para se juntar às outras mulheres que esperavam ser escolhidas. Mas ao contrário delas, que podiam ao menos mostrar seus rostos, Rosa estava completamente escondida, como se não fosse digna nem de ser vista. 2 dias. Foram 2 dias inteiros que Rosa ficou ali parada, com aquele saco horrível na cabeça, ouvindo tudo ao seu redor, mas sem poder ver nada. Ela ouvia os passos dos homens que chegavam para olhar as mulheres disponíveis, ouvia as conversas, as risadas, os comentários, e o pior de tudo, ouvia quando eles perguntavam sobre ela. "O que tem debaixo do saco? Algum defeito muito feio? Vale a pena pelo menos perguntar o preço?" E Teodoro respondia sempre com o mesmo tom de desprezo. "Essa aqui não é para quem quer beleza. É para quem quer trabalho pesado. Ela cozinha bem, não reclama, aguenta serviço duro e não vai custar quase nada." Cada palavra era como um tapa na cara de Rosa. Ela mordia o lábio por dentro do saco, tentando não chorar, tentando não gritar. Alguns homens chegavam perto, tocavam seu braço para verificar se era forte, perguntavam se ela sabia ordenhar, se sabia costurar. Tratavam ela como tratariam um animal de carga. Rosa respondia com a voz baixa, trêmula, sentindo a humilhação queimar por dentro. "Sim, senhor, eu sei cozinhar. Sim, senhor, eu sei lavar roupa. Sim, senhor, eu trabalho desde criança." Mas nenhum deles a escolhia. Sempre tinha uma desculpa. "Ela parece fraca demais. Não quero arriscar com alguém que não posso ver o rosto. Tenho medo do que está escondido aí embaixo." Na primeira noite, Teodoro trancou todas as mulheres num galpão nos fundos do entreposto. Rosa tirou o saco apenas quando estava escuro e ninguém podia vê-la. As outras mulheres conversavam entre si, algumas chorando, outras rezando, outras apenas em silêncio. Rosa não falou com ninguém. Ela se encolheu num canto, abraçou os joelhos e deixou as lágrimas caírem. Como ela tinha chegado naquele ponto. Como sua vida tinha se transformado naquilo. No segundo dia, menos homens apareceram. As mulheres mais jovens e bonitas já tinham sido escolhidas. Sobraram apenas 3, incluindo Rosa. O sol estava quente e dentro do saco de estopa o calor era sufocante. Rosa sentia a cabeça latejar, a garganta seca, as pernas fracas de tanto ficar em pé. Mas Teodoro não permitia que elas sentassem. "Fica de pé", ele ordenava.
Homem não quer comprar mulher preguiçosa que não aguenta ficar de pé. Foi no meio da tarde do segundo dia que Rosa ouviu uma voz diferente. Era uma voz masculina, mas não tinha aquele tom de deboche ou crueldade que ela tinha ouvido nos outros homens. Era uma voz cansada, séria, direta. Quanto quer por ela? Rosa sentiu seu coração disparar. Alguém estava perguntando sobre ela. Será que finalmente alguém ia acabar com aquele pesadelo? Teodoro pareceu surpreso também. Você está falando sério, fazendeiro? Nem viu a cara dela. Pode ser qualquer coisa debaixo daquele saco. A voz respondeu firme. Não preciso ver. Quanto? Rosa ouvia tudo aquilo e não conseguia acreditar. Quem era aquele homem? Por que ele estava fazendo isso? Será que era alguém tão desesperado quanto ela? Ou será que era alguém ainda pior do que Teodoro? Teodoro hesitou, provavelmente pensando em quanto podia cobrar. Então soltou um número. Várias moedas de prata e um saco de café. O homem não discutiu. Rosa ouviu o som de moedas batendo sobre madeira, provavelmente no balcão do entreposto. Tá bom, negócio fechado, Teodoro disse. E sua voz tinha aquele tom de quem acabou de fazer um bom negócio às custas da desgraça de alguém. Leva sua esposa, fazendeiro. Boa sorte com o que tiver aí embaixo. Rosa sentiu uma mão firme, mas não violenta, segurar seu braço. A voz falou perto dela, baixo. Consegue andar? Ela conseguiu? Rosa assentiu dentro do saco, não confiando na própria voz. Então vamos. Tempestade vem vindo. E o caminho é longo. Ela foi guiada através do pátio, tropeçando algumas vezes nas pedras que não podia ver. Ouviu risadas de alguns homens, comentários maldosos. Olha lá o fazendeiro da montanha levando a rejeitada. Aposto que quando ele tirar o saco vai querer devolver. Rosa apertou os punhos. Queria gritar que ela não era um objeto para ser devolvido. Mas não tinha forças. Estava exausta, com fome, com sede e aterrorizada sobre o que viria a seguir. O homem a ajudou a subir em algo. Uma carroça, ela percebeu pelo balanço. Ele subiu ao lado dela e tocou as rédeas. Os cavalos começaram a andar. E assim, sem saber para onde ia, sem conhecer quem era aquele homem, sem ter escolha, Rosa deixou o entreposto para trás. Mas ela sabia que algo ainda pior poderia estar esperando por ela no final daquela viagem. Porque homens que compram mulheres com sacos na cabeça geralmente não são homens bons. Ou será que ela estava errada? A carroça seguia por caminhos que Rosa não podia ver. Ela sentia o vento batendo no saco, o balanço do veículo nas pedras da estrada e o silêncio pesado entre ela e aquele desconhecido. Quem era ele? Para onde estavam indo? E o que ele faria quando finalmente tirasse aquele saco e descobrisse que ela não tinha nada de errado no rosto? Será que ele ficaria com raiva por ter sido enganado? Será que a mandaria de volta? Ou será que faria algo pior? Rosa não sabia, e o medo crescia a cada passo dos cavalos. A viagem foi longa e silenciosa. Rosa perdeu a noção do tempo dentro daquele saco. Não sabia se tinham se passado 2 horas ou 4. Sentia apenas o cansaço tomando conta do corpo, a fome apertando o estômago e aquele medo constante roendo por dentro. O homem ao seu lado não falava nada. De vez em quando, ela ouvia ele mexer nas rédeas ou fazer um som baixo para os cavalos. Mas nada mais. Em determinado momento, a carroça parou. Rosa se enrijeceu toda, preparando-se para o pior. Mas a voz do homem veio calma. Precisa beber água? Tem um rio aqui do lado. Rosa assentiu, a garganta seca demais para falar. Ela sentiu ele descer da carroça e vir até o lado dela. Vou te ajudar a descer. Não vou tirar o saco ainda. Só vou guiar você até a água. As mãos dele seguraram sua cintura, firmes mas respeitosas, e a ajudaram a descer. Rosa quase caiu, as pernas dormentes de tanto tempo sentada, mas ele a segurou. Devagar, ele a guiou por alguns passos. Rosa ouviu o som de água corrente.
Vai se ajoelhar, ele instruiu. Pode pôr as mãos na água e beber. Vou levantar o saco só um pouco para você conseguir. Rosa sentiu ele levantar a barra do saco apenas o suficiente para expor sua boca. O ar fresco bateu no rosto dela e ela quase chorou de alívio. Ajoelhou-se, colocou as mãos na água gelada do rio e bebeu. Nunca uma água tinha sido tão boa. Bebeu até não aguentar mais, e então molhou o rosto, sentindo a sujeira e o suor serem levados pela correnteza. Melhor? A voz dele perguntou. Ela murmurou um sim baixinho. Então vamos continuar. Ainda tem um bom caminho pela frente. Ele abaixou o saco novamente, cobrindo completamente seu rosto, e a ajudou a voltar para a carroça. Rosa percebeu algo naquele momento. Ele não tinha tentado espiar embaixo do saco. Não tinha aproveitado a oportunidade para ver o rosto dela. Tinha sido respeitoso, cuidadoso. Isso era estranho. Ou talvez não. Talvez ele realmente não se importasse com a aparência dela. A viagem continuou. O terreno começou a ficar mais irregular, e Rosa percebia que estavam subindo. O ar ficou mais frio, e ela ouviu o vento assobiando diferente, como se estivessem em algum lugar alto. As montanhas, ela pensou. Ele está me levando para as montanhas. A sensação de isolamento cresceu dentro dela. Se ele fosse um homem mau, ninguém a ouviria gritar lá no alto. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a carroça parou de novo. Chegamos, a voz dele disse. Rosa ouviu ele descer e vir até o lado dela. Vou te ajudar a entrar. Tem alguns degraus. Ela foi guiada para fora da carroça e seus pés tocaram chão firme. Madeira, ela percebeu. Uma varanda de madeira. Ele a guiou por alguns passos. Ela ouviu uma porta ranger e então o ar mudou. Estavam dentro de algum lugar. O cheiro era diferente do entreposto. Cheirava a madeira, a fumaça de lenha, a algo que lembrava pão velho. Uma casa, Rosa pensou. Uma casa simples, mas limpa. Ela ouviu o homem acender algo, provavelmente um lampião, porque uma luz fraca atravessou o tecido do saco. Pode sentar, ele disse, guiando-a até o que parecia ser uma cadeira. Rosa sentou, o corpo inteiro doendo de cansaço. Ouviu o homem se movimentando pela casa, colocando lenha em algum lugar, mexendo em panelas. O cheiro de café fresco começou a preencher o ar. Vou fazer um café, ele disse. Deve estar com fome também. Tem pão e um pouco de queijo. Eles ficaram em silêncio enquanto ele preparava as coisas. Rosa estava tão cansada que quase adormeceu sentada. Mas então ela ouviu passos se aproximando. Ele parou na frente dela. E pela primeira vez, ela sentiu que o momento tinha chegado. O momento que ela estava temendo e esperando ao mesmo tempo. Pode tirar o saco, ele disse, e sua voz era gentil. Aqui dentro ninguém precisa esconder nada. Rosa sentiu o coração disparar. As mãos dela foram até o saco, procurando onde puxar. Não tinha corda, não tinha nó. O saco simplesmente estava colocado sobre sua cabeça. Com as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar o tecido, Rosa começou a puxar o saco para cima. A luz do lampião bateu primeiro nos seus olhos, fazendo-a piscar várias vezes. Depois de 2 dias quase completos na escuridão, até aquela luz fraca parecia forte demais. Ela continuou puxando o saco, sentindo o ar fresco tocar seu rosto suado e sujo. Quando finalmente o saco saiu completamente, ela o deixou cair no chão ao lado da cadeira. E então, lentamente, ela levantou os olhos para ver quem era o homem que tinha comprado ela. Ele estava parado a alguns passos de distância, e quando os olhos dele se encontraram, Rosa viu algo que não esperava. Ele tinha parado completamente, como se tivesse esquecido de respirar. Os olhos dele, castanhos e cansados, estavam arregalados. A boca dele estava entreaberta. As mãos dele, que seguravam uma caneca de café, tinham congelado no ar. Ele estava completamente paralisado, olhando para ela como se tivesse visto algo impossível de acreditar.
e Rosa não entendia por quê. O que tinha no rosto dela que causava aquela reação? Rosa abaixou os olhos imediatamente, o velho hábito de esconder-se tomando conta. Ela achou que ele estava chocado, porque esperava algo pior, ou talvez porque ela estava tão suja e acabada depois de 2 dias, naquelas condições terríveis. Mas então ele falou, e a voz dele saiu baixa, quase sem fôlego. Você não tem nada de errado. Rosa piscou, confusa. Lentamente levantou os olhos de novo. Ele ainda estava parado, mas agora havia algo diferente na expressão dele. Não era horror, não era decepção. Era algo que ela não conseguia identificar direito, mas que fazia o peito dela apertar de um jeito estranho. "O senhor não está decepcionado?" Ela perguntou com a voz fraca, quase sumindo. João Pedro finalmente se mexeu. Ele colocou a caneca sobre a mesa devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Então ele passou a mão pelo rosto, pelo cabelo escuro que caía sobre a testa e soltou um suspiro longo. Decepcionado, ele repetiu, e tinha algo na voz dele que Rosa não conseguia entender. "Eu estou com raiva. Raiva de quem fez você acreditar que precisava esconder o rosto. Raiva daquele maldito do Teodoro que te tratou como se você fosse uma coisa. E raiva de mim mesmo, por não ter chegado antes e evitado que você passasse por aqueles 2 dias horríveis." Rosa sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ninguém nunca tinha ficado com raiva por causa dela. Ninguém nunca tinha se importado com o que ela sentia ou passava. E agora aquele homem desconhecido, que tinha pago por ela como se ela fosse mercadoria, estava dizendo que sentia raiva por ela ter sido maltratada? Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. "Eu não entendo", ela sussurrou. "Por que o senhor me comprou? Por que fez isso?" João Pedro puxou uma cadeira e sentou na frente dela, mas mantendo uma distância respeitosa. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. A luz do lampião dançava nas paredes de madeira, criando sombras que se moviam devagar. Lá fora, o vento soprava forte, anunciando a tempestade que ele tinha mencionado mais cedo. "Eu perdi minha esposa há 3 anos. Ele começou, e Rosa viu a dor passar pelos olhos dele. "Foi logo depois que nossa filha nasceu. Complicações no parto. Eu fiquei sozinho com uma bebê, sem saber o que fazer, sem ter ninguém para ajudar. Desde então tenho vivido aqui nesta cabana, criando minha filha como posso, com a ajuda de uma senhora da vila que cuida dela quando preciso descer para o entreposto." Ele parou, olhando para as próprias mãos grandes e calejadas. Rosa esperou em silêncio, sentindo que havia mais a ser dito. "Quando cheguei no entreposto hoje", ele continuou, "eu não tinha intenção de ir naquela feira. Eu fui buscar suprimentos, nada mais. Mas aí eu vi você. Vi como aquele homem te tratava. Vi como os outros homens riam. E eu vi que você estava ali sozinha, sem ninguém, passando por uma humilhação que ninguém merece passar." João Pedro levantou os olhos e encontrou os dela. "E eu pensei na minha filha. Pensei que um dia ela vai crescer e virar mulher. E eu pensei, e se um dia ela estiver numa situação ruim, e se ela precisar de alguém para ajudar, eu gostaria que alguém fizesse por ela o que eu posso fazer por você hoje." As lágrimas desceram pelo rosto de Rosa antes que ela pudesse impedir. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de algo que ela não sentia há tanto tempo que tinha quase esquecido o nome. Alívio, esperança e talvez, só talvez, gratidão. "Eu não vou mentir para você", João Pedro disse, a voz firme mas gentil. "Eu preciso de ajuda aqui. Preciso de alguém para cozinhar, para cuidar da casa, para ajudar com minha filha, mas eu não comprei você como se compra um animal. Eu te tirei daquela situação, e agora você está aqui, e as regras são simples. Você trabalha, eu trabalho. Você me ajuda, eu te protejo. E ninguém mais vai te tratar do jeito que te trataram naqueles 2 dias. Rosa limpou as lágrimas com as costas da mão. "O que o senhor espera de mim?"
Ela perguntou porque precisava saber, precisava entender completamente a situação. Se você está acompanhando essa história até aqui e ela está tocando seu coração, considere clicar em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que emocionam e fazem a gente refletir sobre a vida. João Pedro se levantou e foi até o fogão mexendo na panela que tinha lá. Espero que você faça seu trabalho com honestidade, ele disse. Espero que cuide bem da minha filha e desta casa. E espero que você me trate com respeito, como eu vou te tratar. Quanto ao resto, ele se virou para olhar para ela de novo. Vamos descobrindo com o tempo. Não tem pressa. Não tem cobrança. Você está segura aqui, Rosa. E essa é a única promessa que eu faço hoje. Rosa assentiu, sentindo algo pesado sair de cima dos ombros dela. Pela primeira vez em muito tempo, talvez desde que seus pais tinham morrido, ela se sentiu um pouco segura. Não completamente, porque ainda havia medo, ainda havia incerteza. Mas pela primeira vez, alguém tinha olhado para ela e tinha visto uma pessoa, não um problema. O Senhor disse que tem uma filha, Rosa falou baixinho. Como ela se chama? Sofia, João Pedro respondeu, e o rosto dele se suavizou quando disse o nome. Ela tem 3 anos, é quieta, um pouco tímida, mas é uma boa menina. Está com Dona Amélia na vila até a tempestade passar. Quando o tempo melhorar, eu vou buscá-la de volta. Rosa sentiu curiosidade sobre a menina. Como seria cuidar de uma criança? Ela nunca tinha tido essa oportunidade antes. Sua tia nunca deixou ela perto das crianças da vila, dizendo que ela não servia nem para isso. João Pedro serviu o café e colocou pão e queijo na mesa. Coma, ele disse. Depois você pode descansar. Fiz uma cama para você perto do fogão, vai ficar quentinha. Eu durmo no canto ali, perto da porta. E amanhã a gente começa de novo, sem saco, sem vergonha, sem medo. Rosa comeu devagar, cada pedaço de pão parecendo a melhor comida que já tinha provado. Não porque o pão fosse especial, mas porque pela primeira vez em anos ela estava comendo sem sentir que estava roubando, sem ouvir que não merecia. João Pedro comeu em silêncio também. E aquele silêncio não era pesado. Era apenas cansaço. Era apenas 2 estranhos tentando entender o que tinha acontecido naquele dia estranho. Rosa acordou com o som de lenha sendo colocada no fogão. Por um momento ficou confusa, sem saber onde estava. Então, tudo voltou. O entreposto, o saco, a viagem, aquele homem chamado João Pedro. Ela abriu os olhos e viu que ainda era cedo, a luz do amanhecer apenas começando a entrar pela janela pequena da cabana. João Pedro estava de costas, preparando o café. Ele não tinha percebido que ela acordou. Rosa ficou quieta por um momento, observando. Ele era alto, com ombros largos de quem trabalha pesado. Os cabelos escuros caíam um pouco sobre a testa, e ele tinha barba por fazer de alguns dias. Não era um homem bonito no sentido tradicional, mas tinha algo nele que passava solidez, segurança. Ele se movimentava com eficiência, cada gesto tinha um propósito. Era alguém acostumado a cuidar de si mesmo e de uma casa sozinho. Bom dia, ela disse baixinho, se sentando na cama improvisada. João Pedro se virou. Bom dia. Dormiu bem? A voz dele era neutra, sem intimidade, mas também sem frieza. Era a voz de alguém que estava estabelecendo uma rotina com uma pessoa desconhecida. Melhor do que nas últimas noites, Rosa respondeu honestamente. Depois de 2 dias no galpão do entreposto, dormindo no chão duro com outras mulheres desesperadas, aquela cama simples tinha sido um luxo. Os dias seguintes se estabeleceram em uma rotina cuidadosa. João Pedro acordava cedo, cuidava dos animais que tinha, alguns cavalos e galinhas, cortava lenha, verificava as cercas.
Rosa assumiu os trabalhos da casa, cozinhando, limpando, lavando roupas no rio próximo. Eles falavam pouco, apenas o necessário. Você precisa de mais água? Sim, obrigado. Vou caçar hoje, volto antes do escurecer. Está bem, vou deixar comida pronta. Era estranho, mas também reconfortante. Rosa não tinha que adivinhar humores, não tinha que andar em ovos com medo de dizer algo errado. João Pedro era direto. Se precisava de algo, pedia. Se algo estava bom, ele dizia um simples "tá bom". Não tinha gritos, não tinha ofensas, não tinha aquela tensão constante que ela viveu na casa da tia. No quarto dia, a tempestade finalmente passou. O céu abriu em um azul limpo e o sol brilhou forte sobre as montanhas. João Pedro anunciou no café da manhã que iria buscar Sofia. Rosa sentiu o estômago apertar de nervosismo. E se a menina não gostasse dela? E se visse Rosa como uma intrusa? E se começasse a chorar e pedir o pai para mandar aquela estranha embora? Ela vai estranhar no começo, João Pedro disse, como se tivesse lido os pensamentos dela. Mas ela precisa de uma presença feminina. Dona Amélia é boa, mas já está velha e cansada. Sofia precisa de alguém que possa brincar com ela, ensinar ela, cuidar dela direito. Rosa assentiu, limpando as mãos no avental que tinha encontrado pendurado na parede. Vou fazer o meu melhor, ela prometeu. João Pedro olhou para ela por um momento longo. Eu sei que vai, ele disse simplesmente. Então saiu, montou no cavalo e desceu a trilha em direção à vila. Rosa ficou sozinha na cabana pela primeira vez desde que chegara. Ela aproveitou para limpar tudo com mais cuidado, preparar uma comida especial, deixar tudo arrumado para a chegada da menina. O sol já estava descendo quando Rosa ouviu os cascos do cavalo. Ela saiu para a varanda, limpando as mãos nervosas no avental. João Pedro apareceu na trilha, e no cavalo com ele havia uma criança pequena, agarrada no casaco dele. Quando eles pararam em frente à cabana, Rosa pôde ver a menina direito. Sofia era pequena para 3 anos, com cabelos castanhos claros e olhos grandes e assustados. Ela olhou para Rosa e imediatamente escondeu o rosto no ombro do pai. João Pedro desceu do cavalo com cuidado, segurando a filha. Sofia, ele disse gentilmente, essa é a Rosa. Ela vai morar aqui com a gente agora, vai ajudar o papai e cuidar de você. A menina espiou de novo, ainda agarrada no pai. Rosa se ajoelhou devagar, ficando na altura dela. Oi, Sofia, ela disse com a voz mais suave que conseguiu. Eu sou a Rosa. Fiquei muito feliz em saber que ia conhecer você. Seu pai falou tanto de você. Sofia não respondeu. Apenas olhou com aqueles olhos grandes, processando a informação. Rosa não forçou. Ela simplesmente sorriu e se levantou. Eu fiz comida gostosa hoje, ela disse para João Pedro. Vou colocar na mesa. Durante o jantar, Sofia sentou no colo do pai e comeu pequenas porções que ele oferecia. Mas Rosa notou que a menina olhava para ela de vez em quando, curiosa, mas ainda receosa. Rosa não tentou se aproximar muito rápido. Ela sabia que confiança não se força, especialmente com crianças que já perderam tanto. Nos dias seguintes, Rosa deixou Sofia vir até ela no tempo da menina. Ela cantava baixinho enquanto trabalhava e percebia a menina escutando de longe. Ela deixava pequenas coisas interessantes ao alcance de Sofia, uma flor bonita, uma pedra lisa do rio, um pedaço de massa para brincar. E aos poucos, muito aos poucos, Sofia começou a se aproximar. A primeira vez que Sofia tocou a mão de Rosa foi uma tarde, quando ela estava preparando pão. A menina chegou perto, curiosa com a massa. Rosa pegou um pequeno pedaço e ofereceu. Quer fazer seu próprio pãozinho? Sofia hesitou, olhou para o pai que estava consertando algo do outro lado da sala, e então assentiu. Rosa guiou as mãozinhas pequenas, mostrando como amassar, como dar forma. E pela primeira vez, Sofia sorriu. João Pedro viu aquilo
E Rosa percebeu algo mudar no olhar dele. Não era um olhar romântico, não ainda, mas era um olhar de reconhecimento, de gratidão, de algo parecido com esperança. Sua filha estava começando a sorrir de novo, e isso significava mais para ele do que qualquer coisa. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, João Pedro ficou um tempo olhando para a filha na caminha pequena que ele tinha feito. Obrigado, ele disse baixo para Rosa, que estava terminando de lavar as panelas, por ter paciência com ela. Ela é uma criança doce, Rosa respondeu. Só precisava de tempo. Você é boa com ela, João Pedro disse, e havia uma emoção na voz dele que não estava lá antes. Está fazendo mais por nós do que eu esperava. Rosa não soube o que responder, então apenas assentiu. Mas por dentro, ela sentiu algo quente crescer no peito. Algo que não sentia há tanto tempo. Ela se sentia útil, ela se sentia vista. Ela se sentia pela primeira vez como se pertencesse a algum lugar. As semanas passaram e a rotina se estabeleceu de forma natural. Sofia agora seguia Rosa pela casa, ajudando com pequenas tarefas. A menina falava pouco, mas Rosa aprendeu a entender seus gestos, seus olhares, o jeito como ela puxava a barra do vestido de Rosa quando queria atenção. João Pedro trabalhava duro durante o dia, mas sempre voltava para jantar com elas, e às vezes Rosa o pegava sorrindo quando via Sofia rindo de algo. Uma tarde, Rosa estava lavando roupa no rio quando Sofia brincava na margem, juntando pedrinhas coloridas. O céu estava limpo, o sol quente, e havia uma paz no ar que Rosa nunca tinha experimentado antes. Foi nesse momento que ela percebeu algo que a assustou e, ao mesmo tempo, encheu seu coração. Ela estava feliz, verdadeiramente feliz. Não era só alívio de ter escapado da tia cruel, não era só gratidão por ter um teto, era felicidade de verdade. Mas a vida nas montanhas tinha seus perigos, e Rosa aprendeu isso da pior forma. Uma semana depois, João Pedro saiu cedo para verificar as armadilhas que tinha colocado na floresta. Ele disse que voltaria antes do meio-dia. Mas o meio-dia passou, a tarde avançou e ele não voltava. Rosa tentou não demonstrar preocupação na frente de Sofia, mas por dentro o medo crescia. Quando o sol começou a se pôr e João Pedro ainda não tinha aparecido, Rosa não aguentou mais. Ela pegou Sofia, trancou a cabana e começou a seguir a trilha que ele sempre usava. Papai! Sofia choramingou, assustada com a urgência nos movimentos de Rosa. Vamos achar o papai, Rosa disse, tentando soar calma. Ele deve estar precisando de ajuda. Elas andaram por quase uma hora, Rosa chamando pelo nome dele, até que finalmente ouviu uma resposta fraca. Aqui. Estou aqui. Rosa correu na direção da voz e encontrou João Pedro sentado debaixo de uma árvore segurando a perna. A calça dele estava rasgada e manchada de sangue. O que aconteceu? Rosa perguntou, se ajoelhando ao lado dele enquanto Sofia começava a chorar baixinho. Armadilha velha, João Pedro disse entre dentes cerrados de dor. Não vi escondida nas folhas. Pegou minha perna. Consegui sair, mas não consigo andar direito. Rosa examinou o ferimento. Era um corte feio, longo, sangrando bastante, mas não parecia ter atingido nada muito profundo. Ela precisava levá-lo de volta e cuidar daquilo direito. Sofia, Rosa disse firmemente, você é uma menina corajosa, não é? A menina assentiu entre lágrimas. Preciso que seja ainda mais corajosa agora. Vai segurar a mão do papai enquanto eu ajudo ele a andar. Pode fazer isso? Sofia enxugou as lágrimas e pegou a mão do pai. Posso, ela sussurrou. Com esforço, Rosa conseguiu ajudar João Pedro a se levantar. Ele passou o braço sobre os ombros dela, e juntos começaram a caminhada lenta e difícil de volta para a cabana. João Pedro era pesado, e Rosa não era muito forte, mas ela não desistiu. A cada passo ela incentivava ele a continuar, a aguentar só mais um pouco. Quando finalmente chegaram à cabana, já estava escuro.
Rosa acendeu todos os lampiões, colocou água para esquentar e examinou o ferimento com mais cuidado. Ela tinha aprendido noções básicas de cuidados com ferimentos quando cuidava dos animais da tia, e agora esse conhecimento seria útil. Vai doer, ela avisou, molhando um pano limpo na água quente. João Pedro apenas assentiu, mandíbula travada. Rosa limpou o ferimento com cuidado, removendo sujeira e sangue. Ele não gritou, mas ela viu os dedos dele apertarem a beirada da cadeira com força. Sofia estava encolhida num canto, observando tudo com olhos arregalados. Quando Rosa terminou de limpar, ela pegou o tecido limpo e começou a fazer uma bandagem firme. Suas mãos trabalhavam com precisão, mesmo tremendo um pouco. Não é tão profundo quanto parecia, ela disse. Mas precisa ficar em repouso por alguns dias. Nada de andar pela montanha. João Pedro olhou para ela, e Rosa viu algo diferente naquele olhar. Era gratidão, sim, mas era mais que isso. Era admiração. Era reconhecimento de algo mais profundo. Você salvou minha vida hoje, ele disse baixinho. Rosa balançou a cabeça. Você teria conseguido voltar sozinho eventualmente. Não antes de perder sangue demais ou ser atacado por algum animal atraído pelo cheiro. João Pedro respondeu. Você foi corajosa. E foi rápida, e cuidou de mim melhor do que eu esperava. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, Rosa disse, mas suas bochechas coraram com o elogio. Não, João Pedro disse, pegando a mão dela suavemente. Você fez o que alguém que se importa faria. E eu não sei como te agradecer por isso. O toque da mão dele na dela fez algo estranho no coração de Rosa. Era a primeira vez que ele a tocava além dos toques funcionais e necessários do dia a dia. E aquele toque simples significava mais do que 1000 palavras. Naquele momento, algo mudou entre eles. Algo silencioso, mas poderoso. Se essa história está te tocando de alguma forma, deixa sua curtida e me conta nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar da Rosa nesse momento? Quero muito saber sua opinião. Sofia se aproximou então, subindo no colo do pai com cuidado para não machucar a perna dele. Papai vai ficar bom? Ela perguntou com a vozinha preocupada. João Pedro abraçou a filha. Vou sim, princesa. Graças a Rosa, papai vai ficar bom. Sofia olhou para Rosa então e fez algo que deixou os dois adultos sem palavras. Ela estendeu os bracinhos para Rosa. A menina queria o abraço dela também. Rosa pegou Sofia no colo e de repente se viu ali parada com a menina nos braços, ao lado de João Pedro. E a sensação era de família, era de pertencimento, era de lar. Lágrimas vieram aos olhos dela, mas dessa vez eram lágrimas boas. Lágrimas de quem tinha encontrado algo que nem sabia que estava procurando. João Pedro precisou de 1 semana para se recuperar completamente do ferimento. Durante esse tempo, Rosa assumiu também as tarefas dele, cuidando dos animais, buscando água, até mesmo cortando lenha com dificuldade. Ela nunca tinha feito aquele tipo de trabalho antes e voltava para casa com as mãos doloridas e os músculos cansados. Mas não reclamava. João Pedro tinha feito tanto por ela. Tinha atirado daquela situação horrível. Era o mínimo que podia fazer. Uma noite, enquanto Rosa terminava de fazer o curativo novo em João Pedro, ele segurou a mão dela antes que ela se afastasse. Rosa, ele disse sério, preciso te dizer uma coisa. Ela parou, o coração acelerando. O tom dele era diferente, quase nervoso. Quando eu te comprei naquele entreposto, ele começou. Eu te disse que te tirei daquela situação, que você estava segura aqui. E eu mantive essa promessa. Sim, Rosa concordou. E eu sou grata por isso todos os dias. Mas não era só por pena, João Pedro continuou, olhando diretamente nos olhos dela. No começo talvez fosse, mas agora é diferente. Você se tornou parte desta casa. Parte da vida da Sofia e parte da minha vida também. E eu não sei mais imaginar como seria sem você aqui. Rosa sentiu as lágrimas subirem. Eu também não consigo imaginar estar em outro lugar. Ela sussurrou.
Pela primeira vez na vida, eu tenho um lugar onde pertenço, onde sou vista, onde importo. Você sempre importou, João Pedro disse, apertando a mão dela gentilmente. Só precisava de alguém que enxergasse isso. E eu enxergo, Rosa. Eu vejo você. Não a mulher debaixo do saco, não a sobrinha rejeitada, não a noiva que ninguém queria. Eu vejo a mulher forte, cuidadosa, carinhosa que você é. E eu sou um homem de sorte por você estar aqui. Aquilo foi como um bálsamo na alma ferida de Rosa. Anos e anos ouvindo que era feia, inútil, um peso, foram lavados por aquelas palavras simples, mas honestas. Ela chorou, e João Pedro deixou ela chorar, apenas segurando sua mão, presente e sólido. Quando ela finalmente se acalmou, ele falou de novo. Quando você se sentir pronta, quando você achar que é hora, eu gostaria de fazer isso direito. Gostaria de pedir você em casamento de verdade. Não uma compra, não uma transação, mas um pedido honesto de um homem que te admira e que gostaria de construir uma vida ao seu lado. Não tem pressa, ele acrescentou rápido. Pode levar o tempo que precisar. Só queria que você soubesse que é isso que eu quero. Rosa não precisou de tempo. Ela já sabia a resposta. Sim, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Sim, eu quero isso também. Não pelo teto sobre minha cabeça, não pela segurança, mas porque eu me importo com você e com Sofia. Porque quando penso no futuro, eu vejo vocês dois nele. E porque pela primeira vez eu quero algo para mim, e esse algo é esta família. 3 meses depois, quando a primavera tinha chegado e enchido as montanhas de flores, João Pedro levou Rosa e Sofia para a vila. Era dia de feira, e muitas pessoas estariam lá. Rosa estava nervosa. Ela não voltava à civilização desde o dia em que tinha sido comprada. Tinha medo das pessoas, medo dos olhares, medo dos julgamentos. Mas João Pedro segurou sua mão firme enquanto caminhavam pela rua principal. Sofia ia entre os dois, balançando os bracinhos, feliz. As pessoas pararam para olhar. Rosa reconheceu alguns dos homens que tinham estado no entreposto aquele dia terrível. Reconheceu mulheres que tinham rido dela. O instinto foi baixar a cabeça, se esconder. Mas então ela sentiu o aperto da mão de João Pedro e ouviu Sofia rir de algo, e ela manteve a cabeça erguida. Dona Amélia, a senhora que tinha cuidado de Sofia, veio até eles. Nossa, João Pedro, a mulher disse olhando Rosa com admiração. Você encontrou uma joia onde todos viram lixo. Rosa ficou vermelha, mas João Pedro respondeu firme. Não encontrei joia nenhuma, Dona Amélia. Encontrei a mulher que sempre esteve lá, só esperando alguém que enxergasse de verdade. Outras pessoas vieram falar com eles. Algumas curiosas, outras genuinamente interessadas. Uma mulher jovem até se aproximou de Rosa enquanto João Pedro comprava suprimentos. Senhora, ela disse timidamente, minha mãe contou sua história, sobre como o fazendeiro da montanha te escolheu, mesmo sem ver seu rosto. Ela disse que você trouxe luz de volta para a vida dele. Rosa não sabia o que dizer. Ela sorriu gentilmente. Acho que a gente trouxe luz um para o outro, ela respondeu. Às vezes é assim que funciona. No caminho de volta para casa, com a carroça cheia de suprimentos e Sofia dormindo no colo de Rosa, João Pedro falou, você foi incrível hoje. A cabeça erguida, sem medo, sem vergonha. Rosa encostou a cabeça no ombro dele. Eu não tinha motivo para ter vergonha, ela disse. Nunca tive. Só me fizeram acreditar que tinha. Mas agora eu sei a verdade. E a verdade é que eu valho tanto quanto qualquer outra pessoa. João Pedro beijou o topo da cabeça dela. Um gesto simples, mas cheio de significado. Você vale mais que muitos, ele disse baixinho, e eu vou passar o resto da vida te mostrando isso. O casamento aconteceu numa tarde de verão, simples, mas bonito. O padre da vila subiu até a cabana, junto com Dona Amélia e alguns vizinhos que João Pedro tinha convidado. Rosa usava um vestido simples que ela mesma tinha costurado e tinha flores do campo nos cabelos.
Sofia estava ao lado deles, segurando um buquê pequeno, séria e importante em seu papel de testemunha especial. Quando o padre perguntou se João Pedro aceitava Rosa como esposa, ele respondeu com voz clara e firme: aceito. E quando perguntou para Rosa, ela olhou para o homem que tinha mudado sua vida completamente, o homem que tinha visto além do saco de estopa, além das mentiras, além do medo. Aceito, ela disse, e sua voz não tremeu. Depois da cerimônia, enquanto todos comiam e conversavam na varanda da cabana, Rosa ficou por um momento sozinha, olhando as montanhas ao redor. Era difícil acreditar que apenas alguns meses atrás ela estava naquele entreposto horrível, escondida, humilhada, sem esperança. E agora ela estava ali, casada, mãe de uma menina linda, parte de uma família de verdade. Você está bem? João Pedro se aproximou, colocando o braço ao redor da cintura dela. Rosa encostou nele. Estou mais do que bem, ela respondeu. Estou feliz. De verdade, completamente feliz. Ele a beijou suavemente. Eu também, ele disse. Você me deu de volta algo que eu pensei que tinha perdido para sempre. Esperança, alegria. Uma razão para acordar de manhã além da simples sobrevivência. Sofia correu até eles naquele momento, as mãos sujas de bolo. Mamãe, olha, eu comi tudo. Rosa se ajoelhou e limpou o rosto da menina com um pano. Vejo isso, mocinha, está toda lambuzada. Sofia riu e abraçou Rosa forte. Eu te amo, mamãe, ela disse, as palavras saindo naturais, sem hesitação. Rosa sentiu o peito apertar de emoção. Eu também te amo, minha filha, muito. Os meses viraram 1 ano, depois 2. A vida continuava em seu ritmo próprio nas montanhas. Rosa e João Pedro trabalhavam lado a lado, criando Sofia, cuidando da pequena fazenda e construindo uma vida juntos. Não era uma vida fácil. O inverno era rigoroso, o trabalho era duro e havia dias difíceis. Mas era uma vida boa. Era uma vida escolhida. Era uma vida onde Rosa finalmente tinha encontrado seu lugar. Uma tarde, 3 anos depois daquela compra fatídica no entreposto, Rosa estava preparando o jantar quando Sofia, agora com 6 anos, perguntou algo que nunca tinha perguntado antes. Mamãe, como você e papai se conheceram? Rosa parou, a faca suspensa sobre a cenoura que estava cortando. Olhou para João Pedro, que estava consertando um arnês perto do fogão. Ele encontrou o olhar dela e sorriu, dando uma pequena permissão com a cabeça. Rosa se ajoelhou na frente de Sofia. Sua história e a minha começaram num dia muito difícil, ela disse honestamente. Eu estava num lugar onde não queria estar, sendo tratada de um jeito que ninguém merece ser tratado. E seu pai, que tinha apenas ido buscar suprimentos, me viu. E mesmo sem me conhecer, mesmo sem saber quem eu era, ele decidiu me ajudar. Ele me trouxe para esta casa, e aqui, aos poucos, nós nos tornamos uma família. Sofia processou isso com seriedade. Papai te salvou? Ela perguntou. Rosa balançou a cabeça. Não exatamente, ela respondeu. Eu acho que nós salvamos um ao outro. Ele me deu um lar, e eu dei a ele uma razão para transformar esta casa num lar de verdade. E você, minha linda, você completou tudo. Sofia abraçou Rosa, satisfeita com a resposta. Rosa se levantou e voltou ao preparo do jantar. João Pedro se aproximou e passou por trás dela, beijando sua bochecha rapidamente. Gosto da nossa história, ele murmurou. Eu também, Rosa respondeu, sorrindo. É uma história boa, uma história de recomeço. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Rosa e João Pedro ficaram na varanda olhando as estrelas. O ar estava fresco, cheio do cheiro de pinho e terra. Lá embaixo, nas sombras, os animais faziam seus ruídos noturnos. Tudo estava em paz. Você se arrepende de alguma coisa? João Pedro perguntou de repente. Sobre como tudo aconteceu? Sobre ter vindo para cá daquele jeito? Rosa pensou por um momento.
Eu me arrependo da forma como aconteceu, ela disse honestamente. Ninguém deveria passar pelo que eu passei naquele entreposto. Mas eu não me arrependo de ter chegado até você. Porque se não tivesse sido daquele jeito, talvez a gente nunca tivesse se encontrado. E eu não consigo imaginar minha vida sem você e sem Sofia agora. João Pedro puxou ela para perto e Rosa encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento firme do coração. Às vezes as piores situações nos levam para os melhores lugares, ela disse pensativa. Eu era aquela mulher rejeitada, com um saco na cabeça que ninguém queria. E agora sou esposa, mãe e tenho uma família que me ama de verdade. A vida é estranha, não é? É, João Pedro concordou. Mas às vezes as coisas estranhas da vida são as que mais valem a pena. E Rosa não podia discordar disso. Porque ali, nos braços daquele homem que tinha olhado além das mentiras e das aparências, ela tinha encontrado algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando e nunca acham. Ela tinha encontrado um amor verdadeiro, tinha encontrado um lar, tinha encontrado a si mesma. E quando ela pensava naquele dia terrível no entreposto, não sentia mais raiva ou tristeza, sentia gratidão, porque foi exatamente daquele lugar de escuridão e humilhação que ela tinha sido levada para a luz. E essa luz tinha nome, tinha rosto, tinha uma cabana nas montanhas e uma menininha de 6 anos dormindo tranquila no quarto ao lado. E assim, a história de Rosa nos ensina algo importante. Nos ensina que o valor de uma pessoa nunca depende de como os outros a veem, que às vezes a maior bondade vem de onde menos esperamos, e que o amor verdadeiro não se impressiona com aparências ou reputações. O amor verdadeiro enxerga a alma, enxerga o coração e escolhe ficar, mesmo quando o mundo inteiro diz para ir embora. Se você chegou até o final dessa história e ela tocou seu coração, se inscreva no canal para não perder outras histórias como essa. E me conta aqui nos comentários, qual foi o momento que mais te emocionou? Quero muito saber o que você sentiu. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Até nossa próxima história.